Vamos resolver o exercício 1.22 da lista 9. Esse exercício pede no item A para mostrar que a derivada de uma função pode ser escrita desta forma aqui. Então, bom, para fazer isso, vamos primeiro reescrever a derivada da função. A expressão para a derivada da função, de uma função, é essa. Onde aqui, h, bom, h é um parâmetro que a gente sabe que isso aqui ele tem que ir para zero por valores positivos e negativos, né? Definindo a derivada pela direita, pela esquerda, os dois devem ser iguais para que tenha a derivada no ponto. E esse mesmo parâmetro h, eu posso também muito bem trocá-lo por um outro parâmetro, em particular, menos h. Né? Então eu posso escrever isso aqui também da forma, e se h vai para zero, menos h também vai para zero, então tanto faz se eu escrevo aqui menos h ou mais h, mas isso é a mesma coisa que isto. E trocando, né, esse sinal negativo aqui para mudar a ordem aqui em cima, ninguém quer ficar trabalhando com esse sinal negativo. Isso é a mesma coisa que escrever. Então, passo um sinal de menos para cima, então fica isso aqui. Então, essas duas expressões são completamente equivalentes. Mas aí eu posso fazer também agora o seguinte, eu posso escrever f' de x como sendo metade desse limite que eu tenho, que eu estou acostumado, né, a versão que a gente está usando, né, da definição da derivada, mas agora a outra metade eu troco por esta aqui, que é equivalente. Né? Então, é isso. E agora eu vou pegar, colocar os dois limites, se os limites existem, então posso definir o limite da soma, então é o limite de h indo para zero. No denominador eu tenho aqui o h, e eu vou colocar esse 2 daqui e aqui, junto aqui, ó, 2h. E aqui fica f de x mais h menos o f de x, mais agora f de x menos f de x menos h. F de x com f de x vai embora. Então, a gente mostra aqui, provando aqui, então, esse resultado. Veja, isso está aqui. Né? Então, é isso. No item B, o problema pede para mostrar que a derivada da função f de x pode ser escrita também da seguinte forma. Limite, quando h vai para zero pela direita e k vai para zero pela direita, desse quociente aqui, f de x mais h menos f de x menos k, dividido por h mais k. Né? Veja que é uma generalização desse caso aqui. Esse caso aqui de cima é quando k é igual a h. Né? Então, quando k é igual a h, a gente reduz esse caso a esse aqui. Né? Bom, então como que vamos resolver isso? Vamos fazer o seguinte, temos aqui as nossas duas versões da definição da derivada. Essa aqui, a que a gente está habituado, a 1, e essa outra variação aqui, vamos chamar de 2. Então, o que significa 1? 1 está significando o seguinte, usando a definição do limite, então isso significa que qualquer que seja o epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que sempre que eu tenho um h entre 0 e delta, né? Isso vamos chamar de delta 1 aqui, né? Então, a gente tem que ter, são duas expressões, então delta 1 para cá. Isso implica que o menos epsilon é menor que f. Essa expressão aqui, ó, f de x mais h menos f de x sobre h, o resultado disso aqui é o limite. Né? O limite, no caso, é a derivada. Isso menor do que epsilon. Pois bem, e 2, qualquer que seja epsilon maior que 0, existe um delta 2 positivo, tal que, sempre que tiver 0
menor, agora 1. K, não vamos usar a mesma coisa, né? Menos epsilon menor que f de x, menos 1f de x, menos k sobre k, menos f' de x, menor que epsilon. Pois bem, o que eu vou fazer aqui é juntar essas duas expressões, né? Para fazer isso, bom, lembre-se que nós vamos usar uma coisa que a gente já viu em outras situações, nós vamos usar aqui um delta, né? Que é o menor dos dois, do delta 1 e do delta 2, assim eu vou poder trabalhar com essas duas desigualdades, né? Então, tanto vou poder uma e a outra. E a expressão que eu quero trabalhar, a expressão que eu quero chegar, né? Vamos ver, a expressão que eu quero chegar é a seguinte. Vamos para uma outra folha. A expressão que eu preciso chegar é essa aqui, f de x mais h, né? X mais h menos f de x menos k sobre h mais k é essa expressão que eu preciso chegar. E eu posso escrever isso, f de x mais h. Eu vou somar e subtrair f de x aqui. Então fica menos f de x. E depois, aqui eu vou colocar o f de x menos k, menos aqui na frente. Então menos com menos aqui, para dar um mais, né? Subtrair, agora tem que somar. Então agora somos 2. E aqui h mais k, h mais k. E para deixar na forma que a gente estava trabalhando, né, da derivada, então isso aqui eu coloco um h, e, então divido por h, e aqui eu coloco k. Pois bem, então, vejam, tem essa expressão aqui, o que eu tinha, bom, vamos recordar aqui, na folha anterior, a gente tinha visto então que qualquer que seja, então, epsilon maior que zero, agora eu vou colocar um delta, né, que é o menor do delta 1 e do delta 2, né, tal que, sempre que eu tenho, então, zero, módulo de h menor que delta, e o k menor que delta, isso implica, então, que eu tenho menos epsilon menor que o f menos f' de x menor do que epsilon, e aqui é menor que epsilon. Ok. Então, agora vamos fazer o seguinte. Para eu deixar essa expressão dessa forma, eu preciso multiplicar por h, aqui, h mais k, essa expressão, e essa aqui, ó, essa de baixo, por k sobre h mais k. Mas, para que eu não altere o sinal das desigualdades, eu preciso me restringir ao seguinte, eu preciso me restringir aos valores de h maior que zero e k maior que zero. Se h e k são maiores que zero, isso implica que também h mais k é maior que zero. Então, esse termo aqui aí é positivo e esse também. Então, na hora que eu pegar essas duas desigualdades e multiplicar essa de cima por h mais k, como isso é positivo, não altera o sinal das desigualdades. E a mesma coisa aqui, também não vai alterar o sinal dessas desigualdades. Então, agora, então, é só multiplicar e depois pegar e somar as expressões. Aqui está com o sinal contrário, né? Mas aqui também, né? Então, na verdade, essa expressão com o sinal na frente é essa aqui, né? Então, vamos para o seguinte, então, vamos chamar isso aqui de 1', essa de 2'. Então, pegando 1' e multiplicando por h mais k, o que eu tenho? Menos epsilon, que multiplica h sobre h mais k, menor que 1 sobre h mais k f de x mais h menos f de x menos h mais k f' de x menor h mais k de epsilon. E
2 vezes K, H mais K, menos epsilon, K, H mais K, menor que 1 sobre H mais K de f de x menos K H mais K, f' de x menor que KH mais K vezes epsilon. Somando as duas expressões, então eu tenho menos. Quando eu somo aqui essas duas, H sobre H mais K sobre H mais K, isso é 1. Então, menos epsilon. Então, na hora que eu somei, cada uma dessas duas parcelas é menor do que está aqui, então é menor do que a soma das duas. E esta parcela aqui, vejam, esta é justamente f de x mais h, x menos k sobre h mais k. Soma essas duas, h mais k, h mais k, isso dá 1, então menos f' de x. E aqui a mesma coisa, essas duas aqui dá 1, menor que epsilon. Então, isso aqui acontece então quando? Veja, qualquer que seja o epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que sempre que tiver 0 menor que h, menor que delta, 0 menor que k, menor que delta, né? Então sempre que acontece isso, né? Eu tenho o quê? Acontece essa desigualdade aqui. Tá? Então vamos colocar, acontece isso. Isso significa então que limite k indo para zero e h indo para zero positivo dessa quantidade aqui desse quociente, isso é a derivada de x. É isso.